Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos continuar o nosso estudo, nosso encontro 7, Obras Póstumas, a biografia de Allan Kardec, terceira parte, né? Então nós vamos dar continuidade a esse estudo, essa biografia de nosso Allan Kardec, que está no livro Obras Póstumas. Hoje nós vamos falar particularmente do trecho em que o autor vem lembrando que Kardec, assim que esteve em contato com as mesas girantes, observando os fenômenos da mesa girante, nessa observação, ele entreviu literalmente o texto. Então entreviu primeiramente o princípio de novas leis, que regem as leis do mundo invisível, e reconheceu que não na ação desse útil, uma das forças da natureza, cujo conhecimento devia lançar luz sobre uma multidão de problemas, né? Ditos como insolúveis, e compreender o alcance do ponto de vista religioso. Então, eu estou lembrando para a gente que Kardec, quando teve contato com a ideia de que o mundo espiritual podia se comunicar, né? O mundo espiritual podia se comunicar com todos nós que estávamos no mundo material, né? O mundo espiritual se comunicando aqui com o mundo material, encarnados, né? Aqui no mundo encarnado. Ele percebeu, com a sua sensibilidade, com o seu espírito de pesquisador, de homem preocupado com o pensar da humanidade, com o sentido da humanidade, né? E principalmente o homem que até então ele vinha se prendendo à área da educação, à área do pensamento, sem atualizar no sentido tudo que leva as criaturas, né? Essa área de pensamento que leva as criaturas a estarem buscando o progresso intelectual e moral. Então ele percebe, então ali, como se fosse o máximo, o auge do que ele buscava, como ser ali a lei que morremos, se o corpo físico acaba, mas não acaba a possibilidade da comunicação entre os que ficam e os que partiram. E esses que partiram, trazendo informações, a riqueza desses que estão no mundo dos espíritos, trazer a riqueza das informações que seria essa vida espiritual, que seria esse mundo espiritual. E de uma certa forma, com certeza nós podemos dizer que não é solucionando, vamos ver assim, não é solucionando, mas vamos ver assim, que todo um processo de dúvidas que sempre existiu no coração da humanidade, independente da ideologia religiosa que estivéssemos seguindo, que à época estivesse seguindo. Hoje em dia é bastante, para mim aqui, atual, o tema, independente da crença ou não na vida após a morte. Então, fica no coração do homem a interrogação. Sempre tem essa interrogação, né, gente? A vida continua? E Kardec vai ver a solução de todos isso, né, desses pensamentos. Então ele vai lançar toda a obra. O autor vem falando sobre, vai falar sobre isso, vai lançar a obra, né? O autor desse texto fala sobre o Livro dos Espíritos, a sequência dos livros de Kardec, e mais adiante devemos lembrar para todos nós que a partir daí, até o lançamento da Gênese, fica claro para a humanidade que não haveriam fatos sobrenaturais, não existiam mais como negar, né? Não existiu como negar que todos aqueles fenômenos, as aparições, as comunicações, se fossem de que maneira fosse, né? É lá que os egípcios, por exemplo, se comunicassem com o homem através dos recursos, né? Nós vamos ver que fica aprovado para todos nós que não haveria nem milagres, nem espíritos, assim, digamos, voltados para a ideologia, como nós aprendemos determinadas ideologias, né, determinadas religiões, doutrinas, né, religiosas, em que teríamos alguns espíritos devotados, por exemplo,
devotados a nos conduzir a um pensamento não muito bom, né? Assim, os chamados demônios. E nós temos os anjos. Não fica claro que todos esses nomes que acontecem com os homens, né? Os anjos que vão auxiliar, por mais estranho que poderiam parecer ao nosso julgamento, aos nossos sentidos, a lei natural explica todos eles, né? Ele é feito através de que nas diversas experiências foram feitas com diversos características em diversas partes do mundo, né? Essas experiências, diversos lugares, e é fato assim bastante sólido, como nós podemos citar um deles, os fenômenos de transporte, que não tem a ver com a prova da vida após a morte, mas provando ali, né, nesse fenômeno de transporte, o quanto existem leis que o homem não conhecia, até o lançamento do Pentateuco kardeciano. Então Kardec vai esclarecer essas leis. A obra de Kardec, claro que sendo ele o codificador, o organizador das ideias, porque a doutrina ela é dos espíritos, lembre disso, né? Vem cair por terra podendo até dizer, poder determinados grupos religiosos sobre o pensamento humano em relação a não conhecer essas leis, né? Então, a não conhecer essas possibilidades de comunicação entre nós que estamos no corpo e aqueles nossos, né, amigos, familiares, sei lá, outras pessoas que estão no mundo espiritual. E daí criando então todo um tema em torno de reaver que as criaturas amadas ter a possibilidade de adquirir-se a certeza de que nossos amados não estão para sempre em determinado lugar, seja o céu ou o inferno. Não estará sendo derrubado de vez a possibilidade de nós comunicarmos com eles. Dentro dessa obra, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, especificamente, quando fala da vida espírita, quando fala da influência dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, sobre a ação do homem na Terra, de um modo geral. O jogo, né? Encontramos diversos recursos, né, dos espíritos, falando das possibilidades que nós temos de perceber os espíritos, principalmente, como dizemos nossos queridos, né, vamos dizer aqui, porque uma das causas maiores de dor não podemos lidar é a perda de um ente querido. Isso é uma dor enorme, né, gente? Que através da chegada da doutrina espírita, essa perda, ela deixou de ser uma grande perda e passamos a interpretar a morte física como a separação temporária de duas formas de vida, a vida do corpo e a vida fora do corpo, né? A gente tem outra visão e é muito interessante ver quando Kardec trata lá na parte dos sonhos, né? Que Kardec trata dos sonhos, as questões que são feitas, e ele vem dizer que muitas vezes nós nos encontramos com nossos entes queridos lá no mundo espiritual. E esses desencontros, quantas vezes nós renovamos nesses encontros as situações em que estivemos passando, às vezes por sofrimento, de angústia. Vamos também encontrar esses encontros, né, que nós temos, né, encontrar no Livro dos Médiuns, o Evangelho, todo um consolo, todo um conforto em relação a compreendermos as leis naturais. E esse mecanismo de comunicação, hoje em dia, é bem verdade, né, que hoje em dia, que tivemos principalmente através do nosso amorável, maravilhoso, maravilhoso que nós tivemos aqui, memorável, né, Chico Xavier. As cartas de Chico. Não é que nós colocamos, muito conforto que Chico Xavier fez, né? Trouxe para as pessoas. Conforto, mas quando estudamos a doutrina, quando mergulhamos profundamente na compreensão dessas possibilidades, sentimos claramente, e muitas vezes,
esses nossos queridos juntos de nós, em nossas preces, na casa, né, nas casas que frequentamos, em determinadas circunstâncias, nós em reuniões de família, momentos especiais, e tudo isso a doutrina veio trazer para nós, também quebrando, né? Quebrando e acabando com qualquer situação em que a criatura prevista, né, a criatura assustada e com medo, tenha qualquer preocupação em relação com o mundo espiritual. Sabemos que ainda hoje, mesmo ouvindo alguns corações que dia aí dos nossos estudiosos, né, mesmo de doutrina, sem estudo, né, compreendo mais, se eu viesse eu me assustaria mais, né? A gente com estudo vai ajudar bastante a gente. O próprio Kardec, nos dias, né, nos seus escritos, que caso perceber, se nos apresenta espíritos que nos assustar, temos que as nossas possibilidades, tempo passamos ainda que por pensamento, né? Nós temos que nos ligar com esses espíritos através do pensamento, que às vezes querem nos amedrontar, nos perturbar, nos ligar e conversar com eles, em contato, fazer com eles ouvido, né? Não somente nas nossas casas espíritas, né? A gente vai ver alguns textos atuais espíritas sérios, não é os espíritos, diz assim, nós somos um, né? É um mundo só, na realidade é um mundo só, né, gente? Então a gente, quando acontece isso, a gente conversa com eles através do pensamento. Então as nossas experiências, a nossa experiência aqui na Terra, enriquecendo as experiências daqueles que estão lá no mundo espiritual, e principalmente nos enriquecendo também, trazendo para nós as informações acerca de como estão vivendo as suas vidas na espiritualidade. Então ele vai mais adiante, dizendo que vem nos afirmando, não é o que ele vai nos afirmar, que não é o lançamento do Livro dos Espíritos, fica também fundado, né, no lançamento do Livro dos Espíritos, fica fundado, não é uma doutrina espírita. Ele veio dizendo mais adiante que ele, tanto Kardec, todo o seu trabalho, né, com toda a sua experiência, ele vem realizar a vulgarização dessa ideia. Não é que vai trazer, claro, logo após o lançamento do Livro dos Espíritos. Vai ficar claro para a gente uma série de situações. O Livro dos Espíritos, gente, é importantíssimo. Nós devemos lê-lo, estudá-lo também, né? As situações de controvérsia, de argumentação, mas que todo o seu escrito, a nível de reputação, que fazia as acusações ou as ideias. Quero chegar à chegada à Sociedade Espírita lá de Paris. Nós vamos ver, né? Contagem em determinados pontos, tentando explicar determinados pontos. Seria ao nível de fatos mediúnicos, seja ali a nível de fatos mediúnicos, seja a nível de interpretação. Sempre faz assim. De Kardec, a reputação de Kardec, nos levaram a esse maravilhoso texto, né? Leiam esse texto que a gente está estudando, gente, que é muito lindo, né? Que nos leva à lógica, ao bom senso. Kardec era isso, muito bom senso, a melhor interpretação desses mesmos fatos. Então a gente tem que ler esse texto que nós estamos estudando hoje. Não sei se ficou claro aí para vocês, né? Mas os textos de Kardec, mostrando aí para nós tudo isso, né? Tudo isso ele vai nos mostrando aí nesse texto, falando de Kardec, que é esse bom senso encarnado, né? Kardec é o bom senso encarnado. Gente, bons estudos!